Olá, signo de Touro. Sejam bem-vindos à sua leitura. Para você que não me conhece, meu nome é Sara, eu sou psicoterapeuta e hoje eu estou aqui para contribuir mais uma vez com a leitura do tarô para vocês aqui, a sua leitura semanal, tá bom? Vamos iniciar a sua leitura então? Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Gente, iniciamos a sua leitura com as orientações dos arcanjos, tá bom? E para você que ainda não se inscreveu, eu continuo aí pedindo que se inscrevam, se interajam aí com o canal se possível, tá? É a maneira com que vocês podem aí estar me gratificando também com esse trabalho que eu estou trazendo para vocês com todo amor, tá bom? Que todas as áreas na sua vida e na minha vida se transmute em pura luz. Aqui vocês têm o arcanjo Sandalfon, que diz assim: Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé. Nossa, que maravilha, né, gente? Coisa boa ouvir isso aqui dos arcanjos para vocês, porque a gente sabe, né, que a nossa vida é o tempo todo nós pedindo e a gente posicionados, querendo a resolução ou a transmutação, né, de situações da nossa vida. E aqui o arcanjo traz para vocês essa orientação linda, dizendo que as suas orações foram atendidas. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver se eu mudo de lugar aqui. Isso é maravilhoso, então vocês podem acreditar que aqui é só vocês terem fé, porque tudo, e a fé, o que ela significa para uma orientação dessa aqui, ou uma orientação do arcanjo como essa aqui. Essa fé, gente, ela tá falando do processo, né? Porque muitas das vezes a gente ora, a gente coloca toda a nossa fé, empenha com toda a fé na hora de pedir, e a gente pensa que as respostas da nossa oração, ela já vem caindo, já trazendo tudo aquilo que a gente quer. E muitas das vezes vai depender muito de qual foi o nosso pedido, né? E a fé é o respeito do processo, né? Eu sempre trago muito isso nas leituras. A fé, ela é a maneira com que você respeita o processo depois de pedir. Então, a partir do momento que você pediu, acabou. A gente já tem que acreditar que essa oração foi ouvida, né? E o próximo passo é nós respeitarmos o processo, até que aquilo apareça para a gente, ou manifesta para a gente ali, exatamente da maneira com que você possa entender que aquela oração foi respondida, né? Na visão e no entendimento físico ou material, tá? Então, vocês aqui já sabem que tem uma oração de vocês, ou um pedido de vocês aí, diante da questão de vocês, que já foi atendido, tá? A questão agora é só o processo. É só respeitar o processo, tá bom? Vamos, então, abrir a sua leitura e entender o que a espiritualidade quer trazer aqui para vocês como um bálsamo, né? Porque saber disso, que a oração foi atendida, tem que ser um bálsamo para o momento que vocês estão vivendo. Para mim né? Então, quando a gente tem certeza que foi ouvido, isso já é um bálsamo. E a gente consegue se harmonizar no processo, até que a gente chega lá. Esse processo, para muitos de vocês, pode estar ligado a assuntos, por exemplo, vocês podem estar aí, não precisa ser somente uma remuneração de dinheiro, salário, né? Mas eu vejo que muitos de vocês estão o seguinte, sabe quando eu fiz tanto, eu faço tanto, eu me dedico tanto, e quando eu estou tendo, eu vou ser remunerada, né, por toda a minha dedicação, por todo o meu esforço,
eu consigo ver que eu tenho recebido muito pouco, né? Que o que eu fiz acaba sendo desvalorizado. Então, vocês podem estar se sentindo desvalorizados em algumas questões aí, tá? Só que, ainda que você sabe de todo o esforço que você tem, de todos os seus valores e de tudo que você fez e que você esperava provavelmente até nessa colheita um pouco de mais reconhecimento, a espiritualidade de vocês também vê isso em vocês. Ela sabe o que vocês estão vivendo. E aqui a gente está claramente que isso está afetando o cotidiano, o dia a dia de vocês no Nove de Espadas. A gente vê essa racionalidade de vocês sobre isso afetando bastante. Então, o momento agora é de vocês entenderem que vocês foram ouvidos, já são ouvidos aqui, e a espiritualidade já compreendeu o esforço de vocês, compreendeu o quanto vocês se empenham no dia a dia de vocês para receber tão pouco. Claro que existe algo que vocês podem fazer enquanto esperam o processo da fé de vocês elevarem vocês aí e transmutar essa situação. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da leitura. Fique comigo até o final, que a gente vai falar muito sobre isso, tá? Aqui vocês têm aqui, uau, gente, vocês estão aqui, esse aqui é o 6 de copas. Eu estou vendo vocês com muitos pensamentos aqui de nostalgia mesmo. É como se no mental de vocês poderiam estar falando, ou simplesmente isso está só mesmo nos pensamentos aí, ou na emoção de vocês, né? Sobre o passado, vocês podem estar comparando situações de vocês, tipo do passado com o que está vivendo agora, ou de repente para pessoas aí que, por exemplo, eu deixei aquele emprego, né? Que tudo bem, ele me dava o mesmo salário, mas eu me sentia um pouco mais reconhecida, não sei, havia mais reconhecimento para mim. Então isso traz essa nostalgia e está pesando os seus dias, né? E o legal aqui agora é que vocês, por mais que pareça ser difícil, mas o interessante aqui é vocês saírem dessa linha de pensamento, né? Porque vocês, na hora que a gente faz e que a gente recebe, só da gente ficar triste, né? Não se sentindo reconhecido por tudo que você se empenhou na questão, você já está fazendo o pedido de mais recompensa, de mais reconhecimento ali, né? E a espiritualidade está mostrando isso, está mostrando para vocês aqui nessa leitura que isso não está só entre você e a sua oração, não. Tem os seus mentores, tem a sua espiritualidade aí, atenta sobre isso que está acontecendo com você. E aí a espiritualidade está pedindo, solte isso um pouco. Não precisa ser por muito tempo, mas solte isso por um espacinho de tempo. E o louco, aqui bem no finalzinho dessa primeira tiragem que a gente fez aqui, a gente entende que sabe quando você acaba levando as coisas mais na brincadeira do que pensar nela do jeito tão sério? Aqui está pedindo para que você veja essa situação, mas encare isso com mais leveza. Não traga todo o peso disso para o cotidiano de vocês, tá? Porque isso aí, vocês estão num processo, né, de fato serem reconhecidos. A gente já sabe disso desde a orientação do arcanjo Sandalfon, né? Foi a orientação que trouxeram para vocês aqui. Só que, ao mesmo tempo, já que a gente já sabe que já fez o pedido, eu não estou satisfeita, permita-se que, diante desse processo de espera, ele seja mais leve para vocês. Aqui a espiritualidade está falando muito sério de vocês se soltarem, soltar isso aí, sabe? E para conseguir levar a sua vida de forma mais leve, enquanto você espera. Então, quanto tempo tem que você, eu não sei, procura aquelas pessoas que te façam rir, por exemplo, que extraia de vocês mais brincadeiras, né? Para poder conseguir trazer a leveza. Olha, para essa situação mudar,
para muitos de vocês, vocês estão cientes disso já. Para muitos de vocês, vocês devem estar já sabendo disso aqui. Tem uma mudança, sim, para acontecer, e tem algo no meio do processo, onde vocês, de fato, têm essa oração atendida para mudar esse quadro, exige uma escolha aqui. Vocês precisam tomar uma decisão, tá? E essa decisão, é ela que vai ser o primeiro passo de vocês no agora, tá? Eu faço essa escolha, eu tomo essa decisão, mas eu faço isso com leveza, né? Tem uma escolha que é de responsabilidade de vocês escolherem ou fazer, decidir, ou realmente, de fato, aqui, decidir sobre isso. Cavaleiro de Espadas. Para muitos de vocês, muitos aqui, por que eu vou falar muitos, gente? Porque essas cartas estão muito no início da leitura. Então, eu acredito que isso aqui vai abranger de formas diferentes, mas bastante pessoas aqui, tá? Então, o que acontece? O Cavaleiro de Espadas, ele mostra aqui a bravura de vocês lutarem para mudar o quadro. É eu lutar em entender o que está dentro da minha possibilidade de fazer e fazer. E o que aqui está mostrando, o tarot está mostrando para vocês aqui, é que de ação de vocês deveria ser feito e de forma rápida. Essa decisão, essa escolha, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma leitura, acho que deve ter umas 2 semanas, e saiu uma informação parecida com essa aqui, para um outro signo, e aí teve uma pessoa que comentou assim, que isso, mas se eu deixar meu emprego, aí que a coisa vai piorar. Gente, não é deixar o emprego que está pagando pouco, ou esse lá, ou essa situação que não está correspondendo a tudo que você está entregando aí. Mas é um posicionamento de escolhas e decisões que a gente precisa tomar. Então, por exemplo, se esse comportamento for dentro da sua casa, né? Eu sou uma pessoa que eu agrado a família inteira, eu estou pronta para todo mundo e eu não estou vendo as pessoas se prontificarem para mim, nem ao menos agradecer, né? Às vezes as pessoas não estão prontas nem para terem gratidão pelo que a gente faz. Só que eu preciso ter posicionamento também, né? Será se toda vez que, para pessoas que estão morando com família, né? Será se toda vez que você passa e alguém derramou algo, por que você tem que ser o primeiro a ir lá e limpar aquilo, né? Então, tenha outra postura, adote decididamente uma outra postura diante disso, né? Então, eu não tenho que dar tudo, eu tenho que fazer o bem, mas eu preciso me limitar, né? Porque senão eu vou estar fazendo, e às vezes as pessoas não estão nem reconhecendo tudo que você está entregando ali, e você energeticamente fica aqui totalmente esgotado, né? Então tem que ter muito cuidado com esse posicionamento de entrega. Então, eu preciso moderar a minha entrega. Agora vamos falar disso aqui no campo profissional. No campo profissional, é o seguinte, eu tenho uma noção aqui do tanto que esse trabalho consome de mim e o tanto que eu entrego para isso tudo aqui, mas eu também tenho a noção que eu não estou sendo bem remunerada. Então a decisão, ela entra dentro do meu coração. Não é de lá pedir conta para o chefe, mas eu começo a tomar uma decisão de o que eu vou escolher aqui fazer para que de fato eu melhore essa remuneração do esforço que eu dou no meu trabalho. Qual é a empresa que paga melhor? Eu vou começar a olhar isso, né? Ou o que eu posso aprimorar em mim, né? Buscar ali dentro de conhecimento, aprendizado, né? Que de fato torne aí essa bravura minha para eu mudar esse quadro. E quando vocês decidirem isso com toda a postura necessária aqui, isso aí é se colocar
no propósito da coisa e, ao mesmo tempo, no processo da sua oração ser atendida. Então, eu preciso me posicionar no propósito. Então, eu não sei qual que é o seu assunto aqui dessa leitura, né, em específico, mas está pedindo posicionamento, decisões, escolhas, né, e muita clareza mental. Então, vocês aqui têm o As de Espadas, né, e o As de Espadas, ele está aqui, a gente vê que o Cavaleiro de Ouro, ele veio dessa carta, do As de Espadas. O que significa o As de Espadas? É vocês terem clareza do que querem, né? Não adianta eu simplesmente ficar ali reconhecendo o quanto eu estou dando e tão pouco que eu recebo por isso, e eu só me definhar emocionalmente nas minhas tristezas por conta desse não conhecimento, desse não reconhecimento pelo que eu estou fazendo. É eu ter clareza do meu posicionamento ali e, de fato, fazer outras escolhas e ir em rumo a essas escolhas, né? Então, isso é você também estar posicionado no processo e com leveza, porque tudo tem um processo. Olha, veja bem que tem tantas pessoas que vivem numa situação e elas demoram anos para se posicionar de forma diferente. E não é porque ela posicionou agora de forma diferente que no minuto seguinte já vai mudar tudo, né? Eu vou me posicionar e a própria situação vai me ver em outro posicionamento, né? E aqui vocês têm o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Gente, essa leitura de vocês está me fazendo muito lembrar de uma experiência que eu tive. Isso tem muitos anos, isso deve ter por volta de 5 a 7 anos, mais ou menos. Talvez até mais um pouco. Eu estava trabalhando numa empresa, isso tem mais de 7 anos. Eu estava trabalhando numa empresa e eu não concordei de jeito nenhum, porque era muito trabalho e eu tinha experiência, né, com o que eu fazia. Porém, eu já entrei com aquele salário menor, que seria aquele salário do como é que fala, gente? Daquele teste, né, que fala, experiência, né, que são os 3 meses. Como eu estava dando todo o meu melhor e eu sabia que o tanto que a empresa precisava de mim, e eu decidi, eu fiz uma coisa que poucos funcionários fazem. Foi um risco imenso que eu corri, mas deu tudo tão certo para mim, e foi um posicionamento que eu tive, primeiro mental. Falar, poxa, eu estou trabalhando muito mais do que os outros que estão aqui há mais tempo, mas a produtividade que eu estou trazendo para a empresa, eu tenho certeza que o meu trabalho está enriquecendo eles provavelmente umas 10 vezes mais, vamos dizer assim, com uma funcionária. E eu reconheci o quanto eu era útil para eles, principalmente dentro do que eu fazia. Então eu tinha conhecimento, eu tinha experiência, e eu via que a empresa estava em busca disso lá, né? Eu não esperei eu vencer a minha experiência. Eu reconheci os meus valores e fui no escritório conversar com os meus chefes, né? E aquilo eu não fui com medo de ser mandado embora, eu não fui com medo, eu fui com toda a confiança no valor que eu tinha para aquela empresa. E o resultado? Cheguei lá, questionei, disse que não concordava com o que eu estava ganhando, ainda que aquilo seria uma experiência, que mesmo que eles não ficassem comigo, eu gostaria de ser reconhecida na remuneração pelo que eu estava fazendo. Só que não podia alterar a minha carteira, porque eu tinha que passar os 3 meses. Então eu fiz uma proposta de imediato. Se não puderem melhorar, eu vou precisar de sair para encontrar uma empresa que me valorize e valorize todos os atributos que eu estou oferecendo para vocês aqui. Só que eu tinha confiança, eu estava com a confiança no que eu estava falando. E o resultado disso que foi, uma semana depois, eles me chamaram de volta e me deram o salário que não podia me dar no período da experiência, começaram a me dar aquele salário a mais por fora.
E aí eu fui uma das pessoas que em um ano tive um aumento por 3 vezes nessa empresa, fora os donos da empresa, que eu sei que a gente criou assim, um vínculo muito lindo de afeto e de muita... eles entendiam o quanto eu me respeitava, né? E a gente criou esse vínculo e foi maravilhoso o tempo que eu vivi nessa empresa, tá? Então é isso. E fui uma das únicas funcionárias a ter um aumento de salário durante 3 vezes no ano. E sendo eu ali, estando eu ali na empresa apenas um ano, né? Então eu consegui um aumento de salário, mas isso é reconhecendo quem eu sou para a empresa. Não é colocando a empresa abaixo, né? Mas é eu mostrando para ela os meus valores e o quanto eu era útil para aquela empresa. E isso mudou minha vida lá dentro, tá? Sou grata a essa empresa até hoje. Me ensinou muito e foi maravilhoso essa experiência, tá? Foi maravilhosa. E eu vejo que aqui exige uma postura assim. Por isso que eu contei isso aqui para vocês, tá? Aqui vocês têm o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele vai falar exatamente do que eu estou falando. A estratégia de vocês é o posicionamento, a decisão ou a escolha. Essa é a estratégia para mudar o quadro e vocês se sentirem no processo dessa oração atendida. E para eu sentir esse processo acontecendo comigo, eu preciso ter a estratégia. A estratégia é a minha postura, são as minhas escolhas. Isso é com firmeza, gente. Pedir aumento de salário não é chegar lá de cabeça baixa, não. Primeiro você tem que reconhecer o que você significa para a empresa. E também o que a empresa significa para você, claro. Valete de ouros. Valete de ouros vai falar do quê? Dessa confiabilidade que eu acabei de falar. Use uma estratégia que seja confiável para você se posturar, decidir, escolher e botar em prática. E eu duvido que isso aqui não muda. Eu duvido, porque muda. Então, é você acreditar e ter a autoconfiança em si próprio. E isso não é detonando quem está pagando, gente. A empresa que está ali te pagando. Não é fazer isso. É você reconhecer. Uma empresa, ela tem interesse de manter o funcionário que, de fato, traz o que ela está em busca. Né? Só que vocês também têm que entender que vocês são esses valores. Isso em qualquer lugar, tá? Na empresa ou na sua casa, ou na sua vida. E aqui vocês têm a carta da morte. A morte fala o quê? Exatamente de você estar junto com as espadas, de ressignificar o mental, os pensamentos de vocês em relação ao que você está vivendo agora. Você é a pessoa que escreve, né, o seu destino. Você é o autor da sua história. Então, a sua história muda a cada vez que a sua mentalidade muda em relação à sua história. E ali você vai cada vez mudando mais. E aqui você tem um rei de copas. O que eu falei? Quando você muda esse mental, quando você muda essa postura e decididamente, aqui você tem o reconhecimento. Então, isso significa que esse reconhecimento que vocês estão em busca dele aqui, ele vai vir pela postura e escolhas de vocês. Então, não fique aí, não murmura mais. Não murmura mais, nem com vocês mesmo, nem com ninguém. Gente, rei e rainha de copas. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Rei e rainha de copas aqui. Aqui a gente pode ver muita bondade. Se isso for no relacionamento, gente, vocês podem entender o seguinte aqui. Talvez vocês podem estar, porque a gente tem um rei e uma rainha de copas. E só no final da leitura que eu vou ter que falar disso, né? Então, o que acontece? Se for no campo das relações, vocês estão se sentindo desvalorizados. Olha, os enamorados e a sacerdotisa aqui, tá? Se vocês estão se sentindo desvalorizados aí, entendam e escolham e tenham postura adequada
de reconhecer os seus valores, né? Se o outro não quiser pagar por você, pagar os valores que você tem a oferecer, tenha certeza que vocês se valorizando e se posicionando, uma outra relação vai pagar com todo o prazer a cada valor que você valorizar em você, tá? Por isso que eu falei que é em qualquer situação. Eu estou vendo uma rainha de copa, uma sacerdotisa, os enamorados. Eu estou vendo aqui que no campo das relações aqui, saia do passado e esteja disposta ou disposto aqui a ser valorizado ou valorizada, tá? E é num futuro muito próximo. Só que para isso vocês precisam se valorizar. Eu estou vendo vocês aqui num 10 de copas, podendo viver uma outra coisa completamente diferente no campo das relações. E isso é algo que vocês vão conquistar, porque me parece que aqui, sabe quando... gente, eu vou falar uma palavra aqui que eu não sei nem se vocês vão entender isso aqui. Mas sabe, Deus, ele faz o seguinte, quando ele dá as pessoas, ele dá o casal, entrega um para o outro, e ainda que eu estou dando tudo de mim ali e não estou sendo valorizada, tudo que vai acontecer é que você vai ser um dia observada, né, por outra pessoa. E ali você vai encontrar a pessoa que ela vai pagar o preço dobrado só para estar com você. Entende? Só que você precisa se valorizar primeiro. Primeiro. Não fique mais em situação nenhuma onde não estão reconhecendo vocês. Vocês têm o seu valor e vocês aqui vieram aqui com todos os atributos que uma mulher ou uma pessoa, um homem, né? Uma pessoa, ela pode ter para oferecer para uma empresa ou para uma relação. Só que vocês têm que reconhecer isso em vocês. Rainha de espadas. Vocês precisam estar intolerantes a isso, né? A essa postura. E quando eu reconheço, eu não vou desvalorizar o outro. Eu vou finalizar os meus processos e vou diante de situações que me valorizam. Eu vou diante. É igual o caso que eu contei aqui da empresa. Ah, não conseguiu encontrar a postura legal ali, não? Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Se esse chefe não quer reconhecer, aí sim, pô, com postura já começa olhando outro lugar para você trocar de emprego. Mas isso é reconhecendo o seu valor e não se colocando inferior a nada e nem ninguém. Reconheça que você tem os seus valores e que exista quem pague por eles, tá? Então, vocês podem olhar aí. Tanto faz um objeto dentro da loja que custa R$ 1,99 ou da loja que aquele mesmo objeto custa R$ 199. Para os dois objetos, exista quem pague por ele, tá? E isso a gente tem que entender que acontece com a gente também, né? Então, não significa o preço. A questão não é o preço. A questão é o quanto aquilo é reconhecido o valor daquilo para mim, né? Então, se eu sei que de repente eu sei que na loja de R$ 1,99 tem aquela questão e na loja de R$ 199 tem a mesma questão. De repente, se eu botar na minha cabeça que a de 199 é a melhor do que a de 1,99, eu vou comprar a de 199. E se eu preciso daquilo, eu vou pagar por aquilo. Então, tudo tem seu valor e tudo tem o seu próprio reconhecimento, né? Só que a gente tem que nos posicionar também, né? Nesses valores. Vamos com as letrinhas, deixa eu ver se vai dar tempo aqui. A leitura ficou um pouco grande, tá? A letra R, porque nós temos aqui a vida amorosa também, né? Letra H. Letra G, de gato. Essas letrinhas pode estar no nome dessa pessoa, tá? Vocês adaptam aí. E letra Q de queijo, tá, gente? Então, é isso. Entenda os seus valores. Tem quem pague muito bem por cada valor
que vocês dão ou estão distribuindo aí. Tem quem pague muito bem por eles. Só que você tem que ser o primeiro a acreditar nisso. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.